Meus queridos amigos, companheiros de ideal espírita, boa noite. Que Deus, o nosso Pai, continue a nos envolver e a nos manter em suas doces vibrações de paz. Era o dia 7 de agosto de 1989, quando, em uma cidade dos Estados Unidos, na Colômbia Britânica, um casal que já estavam juntos há muitos anos vivenciaria uma experiência que iria marcar os seus corações. Tratava-se de Margarete e Paulo, protestantes, pastores, divulgadores da mensagem do Evangelho de Jesus, sempre estavam viajando por diversos países e pouco ficavam nos Estados Unidos. Quando ali se encontravam, sempre desejavam estar ao lado da família. Paulo e Margarete haviam tido uma filha que recebeu o nome de Paula. Era casada e tinha 2 filhinhas, as netas do casal protestante, que enchiam seus corações de alegria. Era uma segunda-feira, aquele 7 de agosto, quando Margarete telefonou para a filha, convidando-a para que ela e as filhas pudessem ir a um dos parques da cidade. Nos Estados Unidos é muito comum as famílias se reunirem nos parques, tanto nos finais de semana quanto durante a semana, para conversarem, piqueniques, as crianças poderem aproveitar o espaço. Paulo entusiasmou-se com o encontro com a mãe e o casal resolveram passar na casa onde moravam a filha para pegá-la juntamente com as 2 netas e a babá. E foram para o parque da cidade. No caminho, as crianças assentadas no banco de trás recebiam todas as orientações da mãe para que elas pudessem se comportar. Era um local relativamente perigoso. Naquele parque havia uma ponte de pedras escorregadias, uma piscina natural muito funda, onde as crianças precisavam ficar ao lado da família, aproveitando o espaço, mas sendo bastante cuidado para não terem nenhum acidente. Ao chegar no local, escolheram no campo verdejante, onde podiam se assentar para o piquenique. E quando se assentaram, Paulo olhou para a esposa e lhe disse: "Vou aproveitar o ambiente da natureza para me recolher, fazer as minhas orações e preparar o sermão de hoje à noite." Pegou a sua Bíblia, colocou debaixo do braço e atravessou a ponte de pedra para ir para o outro lado do parque, onde estava bem mais vazio, e ele podia dessa forma preparar o seu sermão. Aquela manhã passou célere, sem que eles pudessem se dar conta. Quando Margarete olhou no relógio, já passavam das 15 horas. Ela disse para a filha: "É hora de irmos embora." Levantou-se e começou a gritar pelo marido, que estava tão envolvido na leitura que fazia, que não escutava a voz da esposa. Paula, a filha, então levantou-se e disse: "Mamãe, eu vou chamar o papai para nós irmos embora." E quando Paula começou a se afastar da mãe e das filhas, Margarete sentiu algo dentro do seu peito que somente as mães sentem quando algo vai acontecer com seus filhos. Margarete disse em alta voz: "Paula, tome muito cuidado,
quando for atravessar a ponte. A filha virou-se para trás, sorriu para a mãe. Tomarei cuidado, mamãe. Mas quando foi atravessar a ponte de pedra, escorregou e caiu lá de cima. Um grito pôde ser escutado. Margarete entrou num profundo desespero. As duas pequeninas, as filhas de Paula, começaram a chorar, desejosas de correrem em direção à ponte. A babá as segurou e Margarete foi até a ponte para ver o que havia acontecido. Quando ela olhou lá embaixo, o corpo da filha boiava sobre as águas tingidas pelo sangue. Quando Margarete olhou do outro lado, o marido, que havia se assustado com o grito da filha, vinha em direção, quando ele levou a mão ao peito e caiu ao chão. Tinha problemas cardíacos e, naturalmente, com o susto, estava tendo um infarto. Margarete não sabia o que fazer. Atravessar a ponte e correr o risco de cair também lá embaixo, telefonar para chamar uma ambulância, atender às netas que choravam. Recordou-se que dentro da sua bolsa ela trazia o medicamento do marido para colocar debaixo da língua. Correu, pegou a cartela do medicamento e, ao invés de atravessar a ponte com cuidado, ela escolheu o pior caminho. Ela desceu a encosta da montanha, onde havia a piscina natural, atravessou a piscina nadando e, quando saiu do outro lado, toda encharcada pela água, quando ela subia a encosta da montanha para chegar até o seu marido, ela escorregou, caiu e sentiu uma dor no seu braço. Parecia que havia quebrado, destroncado talvez. Com maior dificuldade, ela conseguiu subir, colocou o remédio debaixo da língua do marido e, neste interim, a ambulância chegou. Alguém que estava no parque chamou o atendimento médico. A filha foi retirada das águas, o marido foi colocado numa maca e a ambulância, com a sirene aberta, foi pelas ruas da cidade em direção ao hospital central. Margarete pegou as duas netas, a babá, teve que dirigir até a sua residência. Deixou as netas em casa, cuidadas pela babá, e logo foi para o hospital para saber notícias dos seus familiares. Ao chegar ali, ela recebeu a notícia do médico. Sua filha Paula estava numa situação muito complicada. Encontrava-se no bloco cirúrgico. Ela havia quebrado 2 costelas, perfurado o rim e o fígado, e os médicos estavam tentando fazer de tudo para que ela pudesse sobreviver. O marido realmente tivera um princípio de infarto e estava na UTI, já entubado, passando por todo o atendimento necessário para que ele também pudesse sobreviver. Foi neste momento que Margarete deu-se conta da dor que estava sentindo no braço. Ao ser examinada, constatou-se que ela havia quebrado. Teve que fazer os procedimentos necessários e já no início, na madrugada, ela se encontrava na recepção do hospital, andando de um lado para outro. E o seu pensamento era: por que logo com a nossa família? Por que, Deus, enviaste essa provação para o meu marido, para minha filha, para mim? E ali, assentada na recepção do hospital, com as ambulâncias que chegavam com outros atendimentos, a noite passou, o dia amanheceu e o médico permitiu que Margarete pudesse visitar o seu marido.
Quando ela entrou dentro da UTI, ele estava ali deitado, entubado, mas consciente. Ela aproximou-se dele, passou a mão nos seus cabelos e começou a chorar. Foi exatamente naquele instante que a enfermeira responsável pela UTI adentrou. E percebendo o sofrimento daquela mulher que estava de pé, notando que era esposa do homem que estava sendo atendido, a desconhecida perguntou a Margarete: "A senhora me permite fazer uma oração pelo seu marido?" Margarete assustou-se. Ela era pastora protestante, ensinava os fiéis a buscarem oração nas horas difíceis e na hora que ela estava mais precisando, esquecera de buscar o recurso espiritual para interligar com o mais alto. Ela começou a chorar e disse para a enfermeira: "É claro que sim, as orações sempre são bem-vindas." A enfermeira fechou os seus olhos, começou a balbuciar as palavras que vinham do seu coração. Era uma prece comovente. Quando terminou, olhou para Margarete e ainda lhe perguntou: "A senhora me permitiria fazer uma pequena leitura? É um trecho que sempre trago comigo e gostaria de compartilhar." Margarete consentiu. E a enfermeira tirou do jaleco branco um papel amassado pelo tempo, talvez pela quantidade de vezes que por ela foi manuseado, e ela começou a ler o seguinte texto: "Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que andava na beira do oceano, na beira da praia. Os meus pés descalços pisavam na areia fina, enquanto as ondas do mar vinham lamber os meus pés. Foi quando, naquele instante, como uma tela de cinema, a minha vida começou a passar. Diversas experiências da minha existência começaram a ser mostradas para mim. À medida que eu caminhava, aquelas vivências iam se desenrolando aos meus olhos. Foi quando eu terminei a caminhada. Curiosamente, quando olhei para trás, percebi que ao lado das minhas pegadas haviam outras pegadas, e que aquelas pegadas eram do Senhor. O Senhor caminhava comigo durante toda a minha existência. Mas algo que me chamou muita atenção foi que notei que alguns trechos da minha vida, no chão, havia apenas uma pegada na areia. Aquilo me chamou bastante atenção. Procurei saber quais eram os momentos em que eu havia ficado sozinha. Quando olhei para a tela do cinema, justamente nos momentos mais difíceis, nas horas de maiores aflições, é que havia apenas uma pegada na areia. O Senhor havia me abandonado na hora em que eu mais precisei. As lágrimas vieram aos meus olhos quando eu percebi que o Senhor encontrava-se ao meu lado. Ajoelhada ao chão, entre lágrimas, eu perguntei: "Senhor, por que me abandonaste? Porque nas horas em que mais precisei, me deixaste sozinha." E foi naquele instante que a voz lúcida penetrou a minha alma, porque o Senhor me disse: "Minha filha, nas horas em que você mais precisou, eu estive contigo, porque eu te carreguei no colo." Era o poema Pegadas na Areia, que a enfermeira lia
para confortar o coração daquela mulher que estava desesperada. Quando a enfermeira acabou de ler, Margarete entrou num choro convulsivo. Ela sentou-se na cadeira ao lado da cama do marido e o choro desesperado manifestou-se. A enfermeira ficou constrangida, porque ela havia lido o poema para poder reconfortar o coração e não para trazer maiores dores. A enfermeira disse: a senhora me desculpe, mas todas as vezes que eu atendo um paciente aqui na UTI, quando a família me permite, eu leio este texto para confortar o coração deles. A única coisa que às vezes me dói no peito é não saber quem é o autor deste poema. É um poema que tem libertado tantas mentes, que tem auxiliado tantos corações, mas vem assinado autor desconhecido. Naquele instante, porém, Paulo, que estava entubado, com os olhos abertos e marejados de lágrimas, começou a balbuciar algumas palavras. A enfermeira aproximou-se e o homem dizia: eu sei quem é o autor. Ela, a enfermeira, assustou-se e disse: o senhor sabe quem escreveu este poema? E ele disse: eu sei. Quem escreveu este poema foi Margaret Fishback Powers. Era a esposa dele que havia escrito aquele poema. Ela, quando morava em uma outra cidade dos Estados Unidos, passando por grandes dificuldades, escreveu o poema, mas a sua mudança ele se perdeu. Uma editora dos Estados Unidos, achando o poema Pegadas à Areia, que estava sem assinatura, começou a divulgar para o mundo. E como não sabia quem havia escrito, colocou como autor desconhecido. Agora, Margarete encontrava o alento para sua dor por meio do poema que ela mesma havia escrito, reconhecendo que nas horas mais difíceis das nossas vidas, os recursos espirituais sempre aparecem. Mais tarde, Paula, a sua filha, teve alta, sem nenhuma sequela. O marido sobreviveu e a família continuou divulgando a mensagem do Evangelho de Jesus, levando Margaret Fishback Powers a escrever um livro contando a sua biografia. Essa história que nós acabamos de narrar encontra-se em um livro chamado Pegadas na Areia, em que ela narra a experiência difícil pela qual a sua família passou e o entendimento de que a divindade, nas horas em que eles mais precisaram, estavam ao seu lado. Nessa noite, quando nós somos convidados a refletir sobre os recursos espirituais em nosso favor, nós começamos com essa história real para pararmos por meditar na nossa existência. Porque muitas vezes na nossa caminhada evolutiva, nós somos como Margarete. Vemos como numa tela de cinema a nossa vida passando à nossa frente. E muitas vezes, nos momentos mais difíceis, nos momentos das nossas piores dores e aflições, achamos que estamos sozinhos. Mas é justamente neste momento que o apoio vem, que as mãos distendidas surgem na nossa caminhada, como bons sirineus que vêm nos ajudar a carregar a nossa cruz, como Jesus o teve ao carregar a sua para o Monte Gólgota. Quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, essa doutrina consoladora que nos instrui, que nos esclarece, nós vamos perceber
que os recursos espirituais que a divindade nos oferece são tamanhos e diversos. Muitos de nós que estamos aqui reunidos nessa noite, estamos usufruindo de muitos desses recursos sem nos darmos conta. O passe restaurador, quando entramos na cabine e somos então sustentados pelas vibrações amorosas dos benfeitores espirituais. A água fluidificada que nos traz o remédio do corpo e do espírito. A palestra que nos faz meditar sobre as nossas atitudes, convidando-nos à transformação interior. Mas muito mais do que esses recursos externos, que vêm de fora para dentro, a divindade nos oferece alguns recursos que muitas vezes nós também não nos damos conta e que vêm de dentro para fora. Um dos recursos extraordinários e espirituais que a divindade nos ofereceu é a oração. Margaret Fisbeck Powers esqueceu-se dela nos momentos mais difíceis pelas quais passou. Invariavelmente na nossa vida, nós aprendemos que orar é pedir. Nós transformamos as nossas orações em largos petitórios. Mas Allan Kardec, o nosso codificador, quando em O Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, fala a respeito das leis morais, especialmente no capítulo 2, Lei de Adoração, vai nos dizer que existem 3 funções básicas para a oração: louvar, agradecer e pedir. E é preciso que nós aprendamos a lidar com esse recurso, porque orar é abrir a boca da nossa alma para falarmos aquilo que está cheio no nosso coração. É quando na intimidade de nós mesmos, nós recorremos da prece para falar a Deus, para falar a Jesus, aos benfeitores espirituais, seja a quem quer que nós queiramos direcionar a nossa prece. Muito mais do que orações decoradas, que às vezes nós verbalizamos sem sentir as palavras, mas aquelas que vêm realmente dos sentimentos do nosso coração. Segundo os benfeitores espirituais, é preciso que nós utilizemos a oração para louvarmos a Deus, o Criador de tudo e de todos. Os nossos irmãos evangélicos têm o hábito de se reunirem nos seus cultos para louvarem a Deus, por meio da música, por meio da oração. Podemos dizer que nessa noite, aqui reunidos na Fraternidade Espírita Irmão Glaucus, nós também estamos louvando a Deus, porque a partir do momento em que nós buscamos compreender a sua mensagem, trazida por meio de Jesus, que é o nosso mestre maior, nós estamos louvando a grande oportunidade que temos tido de aprendizado na nossa vida. A benfeitora espiritual Meimei, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, no livro Pai Nosso, quando ela faz uma análise da adoração dominical feita por Jesus, logo na primeira mensagem, quando ela explica a primeira frase, Pai Nosso, ela vai numa forma bem infantil e lúdica dizer que quando o mundo foi criado, todos os seres quiseram louvar a Deus, agradecer de alguma forma por terem sido criados. E as árvores começaram a fabricar o oxigênio, transformando o gás carbônico na fotossíntese. Algumas outras começaram a dar frutos. Os animais, nas suas mais diversas espécies, cada um deles
começaram a louvar o Senhor, sendo úteis na criação. E Meimei termina perguntando: e o homem? O que tem feito para louvar a Deus? Quais são as nossas atitudes para louvar o nosso Criador? Será que já conseguimos vislumbrar a criação e pelo menos ver a divindade naquilo que criou? Quantos de nós passamos despercebidos diante do sol que brilha todas as manhãs, o céu azul, a noite estrelada, o criquilar dos grilos, ou então a música poética de uma fonte a murmurar? A presença de Deus ao nosso derredor pode ser louvada em pequenas atitudes. Também a oração tem a função de agradecer. Agradecer pelo bem que nós recebemos. Agradecer pelo mal que nos deixou de acontecer. Quanta coisa ruim poderia ter acontecido para que nós não estivéssemos aqui nessa noite. E aqui nos encontramos. Agradecer o mal que não nos sucedeu. E nós que somos espíritas e reencarnacionistas, deveríamos também aprender a agradecer a Deus o mal que nos acontece. Porque o mal que nos acontece pode se transformar em um bem quando nós sabemos vivenciar. É óbvio que nós não vamos aplaudir o mal, desejar que ele surja na nossa vida. Mas quando por acaso a experiência bater à nossa porta, nós possamos decodificar a mensagem que aquela oportunidade quer nos trazer para o nosso engrandecimento moral. E o pedir. O verbo pedir, que está tão presente nas nossas orações, nem precisaríamos falar sobre ele. Mas quando nós, através da prece, pedimos a Deus aquilo que nós estamos necessitados, é uma atitude de humildade, de demonstrar o quanto nós necessitamos a divindade na nossa vida. É óbvio que é preciso saber pedir. Porque muitas pessoas dizem assim: mas o que é que nós podemos pedir na oração? Tudo. Tudo? Podemos pedir tudo? Podemos. Mas daí a receber é outro caminho. Eu posso pedir na oração uma casa própria. Mas para alcançar a casa própria, eu preciso trabalhar, ajuntar bastante dinheiro para poder adquiri-la. Podemos pedir na oração um emprego, se estamos desempregados. Mas é preciso procurar emprego. É preciso buscar empresas de recolocação profissional, distribuir currículos, fazer a nossa parte. Porque o recurso espiritual na nossa vida não é uma varinha de condão dos contos de fadas, e nem um passe mágico em que transforma a nossa vida sem o nosso esforço. Por isso que Jesus nos ensinou: faça da sua parte, que o céu te ajudará. A nossa companheira Janine, quando fazia o seu estudo, ela se referiu ao estudo realizado pelos Estados Unidos, dos cientistas que puderam descobrir o poder da oração, da meditação, em favor da paz do mundo. Também cientistas de Harvard puderam descobrir o quanto a oração trazia benefícios para aqueles que estavam necessitados. Eles fizeram uma experiência bem menor do que essa citada pela Janine, no hospital que eles têm dentro da universidade. Os médicos escolheram alguns pacientes que estavam em estado terminal e os seus nomes foram enviados para um grupo de oração em São Francisco da Califórnia. Essas pessoas que não conheciam os doentes começaram a orar por eles. E os doentes não sabiam que estavam sendo lembrados numa oração. Curiosamente, eles começaram a ter melhora em relação aos outros, que supostamente não estavam sendo lembrados por ninguém.
Mas os cientistas, que não abrem mão, porque mesmo diante dos fatos, muitos querem não aceitar a realidade, eles disseram é coincidência. Vamos então passar ao segundo estágio. Escolheram outros pacientes, mandaram para o grupo de oração em São Francisco, mas disseram aos pacientes que alguém estava orando por eles. E curiosamente, aqueles pacientes tiveram excelente melhora em relação àqueles que estavam sendo lembrados e não sabiam, e aqueles que supostamente não estavam sendo lembrados. Os cientistas não acreditaram. Era coincidência. Então passaram ao terceiro estágio e último. Escolheram outros pacientes, contaram a eles que alguém estava orando, mas eles deveriam orar também. E esses pacientes, alguns deles, receberam alta. E foi constatado o poder da oração. Esse recurso que nós podemos utilizar em favor de nós mesmos, mas principalmente em favor daqueles que estão à nossa volta. Porque nesses dias de grandes dores que estão passando a terra, muitas vezes a nossa mente, ela se prende a essas vivências e nós nos esquecemos de orar por aqueles que estão em dificuldades. Nós julgamos, queremos ser juízes de coisa nenhuma, queremos dar veredictos de como as pessoas vão pagar pelo crime que cometeram, mas nos esquecemos de orar por essas pessoas. O Espírito Bezerra de Menezes, pelas mãos de Divaldo Franco, traz uma oração em que ele diz: hoje, Senhor, eu venho lhe pedir, não para aqueles que foram violentados sexualmente. Hoje eu venho lhe pedir pelos estupradores. Hoje, Senhor, eu venho lhe pedir, não para aqueles que foram assassinados, mas por aqueles que com suas mãos mataram. São pessoas doentes que nos merecem a compaixão, que nos merecem as nossas vibrações amorosas, para que possam se fortalecer e se corrigirem, porque todos nós estamos aqui na Terra em busca dessa transformação interior. Dentre os recursos espirituais, nós ainda vamos encontrar a fé, essa mola propulsora da nossa vida. A fé, durante muito tempo, foi tida como um artigo religioso, em que as pessoas acreditavam que ter fé era frequentar uma casa, uma instituição religiosa, seja ela qual for. É vir à casa espírita uma vez por semana, assistir à reunião pública, fazer uma tarefa assistencial e somos quites com a religião. Ter fé é muito mais do que isso. Fé é saber. É aquilo que nós construímos na intimidade do coração, na certeza de que a divindade está ao nosso lado, dando a cada um de nós segundo as nossas obras. Aliás, Jesus havia dito que nem todos aqueles que dissessem Senhor, Senhor, entrariam no reino dos céus. Porque a fé sem obras, ela é morta. A fé é como uma sementinha que está latente dentro do nosso coração. E nós precisamos fazê-la germinar, florescer, frutificar, para que esse recurso espiritual nos dê condições de nós movimentarmos as montanhas, conforme ensinou Jesus. Que não são as montanhas de Minas Gerais, que nós vislumbramos quando andamos pelas estradas, mas as montanhas interiores, que nós podemos conseguir sobrepujá-las pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, pela nossa vontade. E é por isso que, aliada à fé, nós temos um outro recurso espiritual fundamental para o nosso equilíbrio, que é o trabalho. Não apenas o trabalho remunerado, que nos traz o sustento para a vida física, mas principalmente o trabalho espiritual,
que é manifestado por meio da caridade. Aliás, Allan Kardec, o nosso codificador, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, ele traz como slogan da doutrina espírita a frase: fora da caridade não há salvação. Em pleno século XIX, quando acreditava-se que fora da igreja não havia salvação, Kardec, orientado pelos benfeitores, tem a coragem de quebrar este paradigma e de nos dizer que são as nossas atitudes, pautadas no bem, que nos liberta. Que o mais importante não é a religião que nós temos, mas o que fazemos da religião que possuímos. E este grande pesquisador que foi Allan Kardec, tentando compreender esse recurso espiritual que a divindade nos ofereceu, ele questionou na questão 886 de O Livro dos Espíritos o que era a caridade segundo entendia Jesus. E os imortais dão uma resposta que nos faz meditar. Eles dizem que a caridade segundo entendia Jesus é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. O chamado BIP, benevolência, indulgência e perdão. Os espíritos não dizem que caridade é matar fome de quem está pedindo um prato de comida. Os espíritos não dizem que caridade é nós darmos remédio a quem está doente e nem vestir a quem está nu, porque isso é o nosso dever. Quando nós vemos um irmão nosso, conhecido ou não, que está necessitado, se nós temos condições, é o nosso dever estender a mão a ele e fazer aquilo que está ao nosso alcance. Aliado a essa doação material, nós podemos realizar a caridade, que é nos doar, nos oferecer, fazer algo mais em favor daqueles que estão momentaneamente numa situação mais difícil do que a nossa. No nosso movimento espírita, nós tivemos o exemplo grandioso, aqui nas Minas Gerais, do homem chamado Amor, Francisco Cândido Xavier, que soube utilizar de todos esses recursos espirituais na sua vida, deixando pegadas inapagáveis, com exemplos para que nós pudéssemos seguir, demonstrando que é possível nós vivermos os dias de hoje a mensagem do Evangelho de Jesus. E dentre tantas histórias do saudoso Chico, nós queríamos contar uma para elucidar os recursos espirituais e a boa utilização dele nas nossas vidas. Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, ele realizava um trabalho de assistência social, aliás, em Uberaba também. E especialmente em Pedro Leopoldo, ele atendia uma região que ainda hoje é muito carente, a região da Lapinha, onde pessoas muito necessitadas ainda vivem nos dias atuais. Na época, havia uma ponte que ligava o centro de Pedro Leopoldo à região da Lapinha. E houve uma tempestade na cidade e a ponte caiu. E Chico Xavier, todos os sábados, ele ia ao encontro das famílias para levar-lhes doações. Sempre no período da tarde, fim dela, início da noite, junto com a sua irmã Luísa, ele ia levar alimentos, roupas, medicamentos. Mesmo com a ponte quebrada, ele ia para o trabalho. Mas aquele sábado pela manhã, quando o Chico chegou na dispensa do Centro Espírita Luiz Gonzaga e abriu a porta, não havia sequer uma doação. A dispensa estava vazia. E ele, abaixando os olhos, compreendeu que naquele dia não haveria tarefa. Se ele não tinha o que doar para as pessoas, o que ele ia fazer lá? Então disse para Luísa: hoje nós não vamos, porque não temos o que levar. Quando estavam saindo, o doutor Bezerra de Menezes, espírito, apareceu para Chico e disse: meu filho,
Mas se não tem coisas materiais para levar, leve os recursos espirituais que a divindade nos oferece. Por que não leva aos nossos irmãos o lenitivo para as dores íntimas? Fazei como fizeram João e Simão Pedro, quando na porta do templo encontraram um paralítico, que pediu um naco de pão, algumas moedas porque tinha fome. E os 2 apóstolos de Jesus disseram: não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos, o nosso amor. Levanta-te e anda. E ele levantou e andou. Chico ficou emocionado com as palavras de Bezerra. E Bezerra disse: enchei garrafas de água, levai água fluidificada para os nossos irmãos. Chico buscou então o recurso espiritual da oração. Viu Bezerra de Menezes colocando remédio nas águas. E no final da tarde, com as sacolas plásticas, ele foi para a região da Lapinha com a sua irmã. Quando lá chegaram, o povo já estava reunido, sempre aguardando o Chico. Ele chegou cabisbaixo, um pouco tristonho, subiu em cima de uma pedra e disse aos amigos: hoje não temos nada para doar de material, mas o que eu tenho lhes trago, o meu amor. E o povo começou a se rebelar. Se não tem nada para nos trazer de alimento, para que veio? Nós queremos é matar a nossa fome. Nós estamos precisando de coisas materiais. O Chico foi ficando constrangido quando uma mulher começou a gritar no meio do povo. Disse: calem-se. Esse homem tem vindo aqui durante anos nos ajudar. Se agora ele não tem para nos doar, vamos doar a ele o que temos. E ela tirou de uma sacola plástica um biscoito que trazia, colocou em cima da pedra, disse: tirem também o que vocês têm e vamos fazer um lanche comunitário. E o povo foi tirando o que possuía, alguém buscou uma garrafa de café e daí a pouco todos estavam comendo. Chico ficou feliz, distribuiu água fluidificada e quando estava anoitecendo, uma luz, como um holofote, começou a brilhar do outro lado da ponte em cima deles. Todos ficaram assustados. Era uma jamanta, um enorme caminhão. O motorista debruçou-se na janela e perguntou: quem é Chico Xavier? Chico, de cabeça baixa, saiu. Disse: sou eu, sim, senhor. O senhor se lembra do doutor fulano de tal, lá de São Paulo? Chico não se lembrava, porque quem faz a caridade não se lembra de quem ajudou. Chico não se lembrava, mas para não ser descortês, me lembro sim. E o homem disse: pois é, só Chico, ele mandou essa jamanta para o senhor, cheio de cesta básica. O senhor não há de ver que eu já estava indo embora, porque cheguei na casa espírita, tudo fechado. Perguntava pelas pessoas, pelo senhor, e ninguém dava informações. Liguei o caminhão. Quando virei a esquina, tinha um homem encostado num poste. Eu resolvi parar o caminhão, era a minha última chance. E perguntei: o senhor sabe onde está Chico Xavier? O homem me olhou, sorriu e disse: sei. Entre na segunda rua esquerda, a terceira direita, segue adiante, vai encontrar uma ponte quebrada, é lá que está Chico Xavier. Eu fiquei tão agradecido por aquele homem, Sr. Chico. Eu perguntei: mas quem é o senhor? E ele me disse: Bezerra de Menezes. Diga a Chico que foi Bezerra de Menezes quem te mandou. Naquele momento o Chico olhou para o povo, disse: uai, não é que o alimento chegou? Abriu a jamanta e foi distribuir a cesta básica. Todas as vezes que nós nos dispomos a fazer o bem, os recursos espirituais aparecem. Como na passagem de Jesus, quando ele perguntou: quantos pães e quantos peixes tendes? 2 pães, 2 peixes, 5 pães. E quando os apóstolos trouxeram o que possuíam, Jesus multiplica. Tudo aquilo que nós oferecemos com amor, Jesus multiplica dentro do nosso coração. Meditemos sobre isso e utilizemos os recursos espirituais em nosso favor.
Que Jesus os abençoe hoje sempre.